Boa noite, Laurinda Calças. Boa noite, Moura Jorge. É um prazer estar contigo. É um prazer estar contigo e com os telespectadores. Boa noite, Angola. Estamos aqui para recordar os factos marcantes e as principais conquistas alcançadas pelo nosso país em 2020. Vamos olhar para as principais atividades desenvolvidas pelo Presidente da República nos últimos 12 meses em todas as frentes da governação. Vamos narrar as principais ações realizadas pelo chefe de Estado angolano nos domínios económico, político, diplomático e social. É um enorme privilégio partilhar este espaço contigo, Moura Jorge. É também com enorme satisfação que me junto a ti nesta viagem pelos factos que marcaram o país político, económico e social em 2020. Vamos começar com a nossa revista, que tem a duração de aproximadamente 1 hora. O ano que agora termina foi um dos mais desafiantes dos últimos tempos. Ainda assim, o Executivo angolano fez de 2020 um ano de realizações. Apesar do contexto económico difícil e da pandemia da Covid-19, o país somou inúmeras conquistas. Os angolanos testemunharam a entrada em funcionamento de vários empreendimentos sociais, como escolas, hospitais e fábricas. 2020 fica também marcado pelas mexidas no governo e pelos avanços no processo de recuperação de ativos. Vale lembrar que no centro destas ações esteve o Presidente da República. João Lourenço andou pelo país e inaugurou infraestruturas de impacto social. Acompanhe agora o compacto dos momentos que marcaram o país político e as principais ações desenvolvidas pelo chefe de Estado angolano nos últimos 12 meses. A mensagem sobre o Estado da Nação é um dos pontos mais altos da agenda política do Presidente da República. Em obediência ao plasmado na Constituição, o chefe de Estado angolano foi ao Parlamento apresentar os ganhos, as perdas e as projeções da economia angolana em meio a um cenário macroeconômico mundial adverso por causa da pandemia da Covid-19. O Presidente da República falou dos progressos alcançados no processo de preparação das primeiras eleições autárquicas da história do país. O Executivo deu imediatamente início à produção e aprovação das propostas de diplomas legais que constituem no essencial o pacote legislativo autárquico, tendo-os remetido à Assembleia Nacional, órgão legislativo, para os aprovar. É verdade que uma boa parte desses diplomas legais do citado pacote legislativo autárquico foram realmente aprovados, devendo continuar a fazê-lo com relação aos demais que já deram entrada. Por esta razão, não me parece justo e correto dizer-se que as eleições foram adiadas, porque não se adiam eleições que nunca foram convocadas. Apesar dos constrangimentos criados pelo novo coronavírus, 2020 fica marcado pela inauguração de várias infraestruturas, sobretudo no setor da saúde. Em Luanda, o Presidente da República inaugurou a maior unidade de cuidados intensivos pediátrica de Angola. A infraestrutura conta com 4 edifícios e tem 135 camas, reforçando assim as mais de 400 existentes no Hospital Pediátrico David Bernardino. O hospital terá ainda uma área para acolher os acompanhantes das crianças internadas. Esta unidade que acabamos de inaugurar representa um passo importante na resolução dos problemas de saúde da população, em particular da nossa criança. Se faz sentido replicar esta experiência para outros municípios, outras províncias, com certeza que faz sentido. Ainda na província de Luanda, o Presidente da República inaugurou o primeiro hospital de campanha do país contra a Covid-19. A unidade construída em Viana custou aos cofres do Estado 1,2 mil milhões de kwanzas. O hospital comporta 2 naves com capacidade para 1000 camas e tem serviços de cuidados intensivos, intermédios, internamento geral e laboratório. A partir de hoje está aberto. Nós não podemos desejar que haja doentes. É bom que não haja doentes, mas se haver doentes, a partir deste momento, pelo que me diz ali o Tenente-General Alberto Almeida, a unidade está pronta, portanto as equipes médicas e paramédicas neste exato momento já estão aqui no terreno
só não podemos fazer votos de que haja doentes, isso não, antes pelo contrário. Em setembro deste ano, o Presidente da República foi ao centro do país inaugurar o Hospital Geral do Bié. A unidade, batizada com o nome do médico canadiano Walter Strangway, tem capacidade para albergar 230 camas e conta ainda com 20 serviços especializados, como ginecologia, obstetrícia, pediatria, neonatologia, entre outros. A obra, que teve início em 2018, custou aos cofres do Estado 48 milhões de dólares. Em 45 anos, o país foi obrigado a enviar para o exterior do país milhares de angolanos para se tratarem. Isso representa uma despesa bastante grande e entendemos inverter as coisas, ou seja, os recursos avultados que temos vindo a gastar em hospitais de referência fora de Angola, vamos gastá-los aqui. Vamos investir em Angola em hospitais de referência do género deste e outros que com certeza vão passar a servir melhor às necessidades dos angolanos. Em 2020, o leste do país ganhou também duas importantes infraestruturas do setor da saúde. Em outubro, o Presidente da República foi a Saurimo para inaugurar o Hospital Geral e a Maternidade Provincial da Lunda Sul, com serviços especializados e complementares. As duas unidades sanitárias com capacidade para 150 camas cada foram construídas de raiz no âmbito da linha de financiamento da China e estão orçadas em 68 milhões de dólares. Isto é uma mais-valia não só para a província, mas podemos mesmo dizer para esta região leste do país, que compreende pelo menos 3 províncias, portanto a Lunda Sul, a Lunda Norte e a província de Mochico. O que eu tenho a desejar é que quer os profissionais da saúde, quer a população dentro dessas duas unidades, cuidem o melhor possível deste ganho que acabam de adquirir. Ainda em Luanda, o chefe de Estado angolano inaugurou recentemente o maior centro de hemodiálise do país. A unidade, situada no distrito urbano do Benfica, município de Talatona, conta com 70 máquinas com capacidade para atender pelo menos 210 pacientes por dia. Portanto, este centro não fica atrás de nenhum outro centro de hemodiálise do mundo. Portanto, o investimento que foi aqui feito é de alta qualidade, sempre com a intenção de servir o melhor possível os pacientes que acorrerem a este centro de Luanda. E vamos continuar a trabalhar no sentido de fazer com que os angolanos não tenham mais a necessidade de viajar para o exterior do país em junta médica para se tratar. Portanto, procuramos, com isso, inverter a situação. A despesa grande que o Estado vem abarcando ao longo dos anos a custear a junta médica no exterior, esse dinheiro deve ser investido em Angola. Esta é a nossa política, estamos a executá-la nos últimos 2 anos, sobretudo, de forma lenta, mas bastante segura. A entrada em funcionamento deste centro vai aumentar a capacidade de tratamento dos doentes renais da capital, que já é feito nos hospitais Usina Machel e do Prenda. 2020 fica também marcado pela inauguração de fábricas e outros empreendimentos económicos que geraram muitos postos de trabalho. O destaque vai para a unidade de montagem de tratores da Zona Económica Especial e para a fábrica de eletrodomésticos situada no Polo Industrial de Viana. O ano que agora termina fica também marcado pela entrada em funcionamento de novos empreendimentos econômicos, um pouco por todo o país. No passado mês de outubro, o Presidente da República inaugurou uma fábrica de montagem de tratores agrícolas e uma outra de telemóveis, instaladas na Zona Económica Especial, no município de Viana. Com capacidade para produzir 3.000 unidades por ano, a fábrica resulta de um acordo entre Angola e os Emirados Árabes Unidos, num investimento de 65 milhões de dólares. O dia conseguirmos ter alguma autossuficiência nessas matérias, acreditem que vamos conseguir fazer uma viragem radical
na forma de fazer agricultura e nos resultados que esperamos alcançar. Em 2020, a aquisição de aparelhos eletrodomésticos como TV Plasma, fogões, geleiras, arca e ar-condicionado ficou também mais facilitada no país, com a inauguração pelo Presidente da República da primeira fábrica de montagem dos equipamentos em Angola. Localizada no Polo Industrial de Viana, em Luanda, numa área de 50 mil metros quadrados, a fábrica, orçada em 15 milhões de dólares, dispõe de uma capacidade produtiva anual de 100 mil aparelhos de ar-condicionado, 75 mil televisores e igual número de geleiras e arcas. Esta fábrica produz uma gama de bens que tem uma grande procura doméstica. Portanto, estou-me a referir a eletrodomésticos, televisores, arcas, geleiras, fogões, que eram quase que exclusivamente importados e que, a partir desta e de outras fábricas que com certeza vão surgir, que esta não seja a única, vai, portanto, transformar esta realidade e passarmos, portanto, a consumir produtos made in Angola. A agenda de trabalho do Presidente da República neste ano, que agora termina, passou também pela província de Malange. João Lourenço foi à terra da Palanca Negra Gigante inaugurar o novo edifício do Instituto Superior de Tecnologia Agroalimentar, o único no país que deverá promover a investigação e a transformação de alimentos. A criação desta infraestrutura do ensino universitário público resulta de um projeto de cooperação entre os governos de Angola e da França. O país começa a ter já alguma produção agrícola significante, mas lamentavelmente não apenas devido a dificuldades de escoamento, mas sobretudo devido à falta de indústrias de transformação, indústrias de processamento dos alimentos, muito produto se estraga. Ainda em relação às infraestruturas de ensino e investigação, o Presidente da República inaugurou em novembro a nova sede do Arquivo Nacional de Angola, avaliada em 97 milhões de dólares. O titular do Poder Executivo, acompanhado da Primeira-Dama da República, efetuou uma visita guiada às modernas instalações. A nova estrutura, localizada no Camama, começou a ser erguida em 2008, numa área de 4 hectares e tem cerca de 30 mil metros quadrados de construção. O novo edifício do Arquivo Nacional de Angola tem 5 pisos e alberga 69 salas de arquivo. Tem também 3 exposições e 9 de formação, 39 escritórios, 2 laboratórios, 2 auditórios, entre outras dependências. O país acaba de ganhar importantes infraestruturas modernas que vão albergar, a partir de hoje, o Arquivo Histórico Nacional. Arquivo Nacional esse, cujo acervo estava muito mal acondicionado, muito mal conservado, uma vez que, como sabemos, ocupava instalações particulares alugadas, com condições precárias e que não davam garantia da longevidade dos materiais ali arquivados. 2020 é também considerado o ano de grandes avanços no processo de recuperação de ativos. Nos últimos 12 meses foram recuperados mais de 4 mil milhões de dólares. Os ativos incluem fábricas, terminais portuários, edifícios de escritórios, edifícios de habitação, estações de rádio e televisão, gráficas, estabelecimentos comerciais e outros. O destaque vai para o Hotel Intercontinental, localizado no Miramar, em Luanda. O edifício, inaugurado pelo Presidente da República, tem 24 andares e 377 quartos. A unidade hoteleira foi nacionalizada no final de outubro por decreto presidencial que determinou a passagem para a esfera do Estado de 60% das participações sociais da Sociedade Comercial Miramar Empreendimentos S.A. Os restantes 40% pertenciam à Sociedade Nacional de Combustíveis Sonangol. No caso concreto desta unidade, todo o investimento foi feito por uma empresa pública, no caso a Sonangol, e acaba por, como resultado da ação da PGR, a propriedade
acaba por regressar a quem realmente fez a totalidade do investimento. 2020 foi também o ano das grandes entrevistas concedidas pelo Presidente da República a alguns dos mais prestigiados jornais e agências de notícias do mundo. Em fevereiro do ano em curso, João Lourenço falou em exclusivo à DW. Na entrevista, o chefe de Estado angolano pronunciou-se pela primeira vez sobre o caso Luanda Leaks. O Presidente da República assegurou que não se vai negociar com a empresária Isabel dos Santos nos alegados casos de corrupção em que está envolvida no país. Nós gostaríamos de deixar aqui garantias muito claras de que não se está a negociar, mais do que isso, não se vai negociar, na medida em que houve tempo, houve oportunidade de o fazer. Portanto, as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram 6 meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. Quem não aproveitou esta oportunidade, todas as consequências que poderão advir daí são apenas da sua inteira responsabilidade. Em outubro, o chefe de Estado angolano fez revelações bombásticas ao prestigiado Wall Street Journal. João Lourenço avançou que durante a presidência de José Eduardo dos Santos foram desviados dos cofres do Estado cerca de 24 mil milhões de dólares norte-americanos. O jornal norte-americano tem uma circulação diária de 2 milhões de exemplares. O The Wall Street Journal é considerado a Bíblia dos negócios e já recebeu 35 prémios Pulitzer, o mais prestigiado prémio de jornalismo nos Estados Unidos. Este jornal é muito apreciado pelas suas análises aos mercados financeiros e é de forte influência em Nova Iorque e Washington, os lugares de decisão económica, financeira e política nos Estados Unidos da América. O presidente João Lourenço estimou em aproximadamente 24 mil milhões de dólares os prejuízos causados ao Estado pela política de lapidação do erário público nos últimos anos, valor esse constante dos processos de investigação patrimonial em curso no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. Nesta entrevista, o chefe de Estado detalha que dos 24 mil milhões de dólares, 13.515 milhões foram retirados ilicitamente através de contratos fraudulentos com a Sonangol, 5 mil milhões de dólares através da Sodiam e Endiama e os restantes 5 mil milhões retirados através de outros setores e empresas públicas. Já quanto aos números concretos do combate à corrupção e seus resultados, o presidente João Lourenço faz saber, nesta entrevista ao jornal norte-americano, que 4 mil milhões, 232 milhões, 320 mil dólares norte-americanos é o valor até a data dos bens móveis e imóveis apreendidos ou arrestados no país, tais como fábricas, supermercados, edifícios, imóveis residenciais, hotéis, participações sociais em instituições financeiras e em diversas empresas rentáveis, material de eletricidade e outros ativos. O Presidente da República revelou ainda que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República solicitou às suas congêneres no exterior do país a apreensão ou arresto de bens e dinheiro no valor de 5 mil milhões, 434 milhões e 100 mil dólares, nomeadamente na Suíça, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Chipre, Mónaco e Reino Unido, lista que, segundo o Presidente da República, tende a alargar-se. Na entrevista ao influente jornal norte-americano, o chefe de Estado precisou ainda que o Estado angolano recuperou em dinheiro 2 mil milhões, 709 milhões e 7.842 dólares e 82 cêntimos e 2 mil milhões, 194 milhões, 999 mil e 999 dólares em imóveis, fábricas, terminais portuários, estações de televisão e rádio em Angola, Portugal e Brasil. Outro tema também abordado na entrevista do Presidente da República ao jornalista Benoit Falcon do Wall Street Journal é a pandemia da Covid-19 e o seu impacto. Respondendo à pergunta sobre qual o transtorno causado à diversificação da economia angolana pelo facto de os trabalhadores terem sido obrigados a permanecer em casa, confinados em algum momento, e o país com as suas fronteiras encerradas, o presidente João Lourenço considerou que sim, o facto de a pandemia da Covid-19
ter chegado a impor uma redução de até 50% na presença de trabalhadores nas unidades fabris, ter limitado a mobilidade das pessoas e de mercadorias entre diferentes pontos do país por um período superior a meio ano, condicionou negativamente a diversificação da economia, como aliás aconteceu, sublinha o Presidente, com grande parte dos países. 2020 fica também marcado pelas profundas remodelações governamentais feitas pelo Presidente da República. O destaque vai para a saída de Manuel Augusto do Mirex e a indicação de Adão de Almeida para chefiar a Casa Civil do Presidente da República. No mesmo decreto foram também exonerados Salviano Sequeira do cargo de Ministro da Defesa Nacional, Bernarda Gonçalves Martins Henriques da Silva do cargo de Ministra da Indústria, Maria Antonieta Josefina Batista do cargo de Ministra das Pescas e do Mar, José Carvalho da Rocha, do cargo de Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, do cargo de Ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Maria Ângela Teixeira Alva Silqueira Bragança, do cargo de Ministra do Turismo, Maria da Piedade de Jesus, do cargo de Ministra da Cultura e Paula Cristina Francisco Coelho, do cargo de Ministra do Ambiente. E entre os nomeados, realce para Vítor Francisco dos Santos Fernandes, indicado para o Ministério da Indústria e Comércio, Manuel Gomes da Conceição Homem para as Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e a Jane da Silva Freitas Costa para o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Em 2020, deixaram também de fazer parte do Executivo Ana Paula Elias, exonerada do cargo de Ministra da Educação, e Jesus Faria Maiato, demitido do cargo de Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Em outubro deste ano, João Lourenço exonerou a Jane Costa do cargo de Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente e nomeou João Fortunato para assumir o comando do Superministério. Em 2020 foi o ano do aprofundamento do diálogo com os vários setores da sociedade. O Presidente da República manteve encontros de auscultação com a juventude, líderes religiosos e as forças de defesa e segurança. João Lourenço prestou também homenagem aos profissionais que estão na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19. Jornalistas, médicos, enfermeiros, polícias, camionistas e produtores de bens essenciais foram condecorados pelo engajamento na luta contra o novo coronavírus. E o nosso resumo começa em março, quando, na altura, com 3 casos positivos de Covid-19, o Estado angolano decreta estado de emergência a partir do dia 27 de março para o combate ao coronavírus, como medida extrema de combate à pandemia, que, na altura, tinha já infectado 3 cidadãos nacionais. O sucesso no controle da propagação da pandemia em Angola implica não só uma resposta rápida e adequada dos serviços de saúde, mas também o consentimento de sacrifícios por parte de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional. Considerando que a emergência em saúde pública se caracteriza como uma situação que demanda o emprego urgente de medidas excepcionais, de prevenção, de controle e de contenção de riscos à saúde pública, com vista a evitar no máximo possível o alastramento da pandemia e as graves consequências que lhe são associadas, consultado o Conselho da República e ouvida a Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entra em vigor às 0 horas do dia 27 de março do corrente ano. O Presidente da República procurou soluções também com a sociedade civil no dia 29 de maio. João Lourenço auscultou a sociedade civil para definir um plano para ajudar as famílias assoladas pela crise da Covid-19 e salvar a economia. Foi o primeiro encontro entre o governo e a sociedade civil no contexto da pandemia da Covid-19.
Mais de 100 pessoas participaram na reunião com João Lourenço, mas apenas 8 foram escolhidas para apresentar as preocupações das suas respectivas classes. Entre as ideias saídas deste encontro destaca-se a criação do Conselho de Concertação Económica, como anunciou o presidente João Lourenço. Na ocasião, João Lourenço anunciou que quer aumentar a produção nacional para subir o nível de emprego e rendimento das famílias em crise por causa da Covid-19. No encontro com empresários, líderes religiosos, académicos, representantes da juventude e jornalistas para troca de ideias sobre o que poderá ser feito no futuro, tendo em atenção o impacto da Covid-19 sobre a economia angolana e a vida das famílias, João Lourenço considerou fundamental a concentração do saber e da experiência no aceleramento da execução do Prodesi. O presidente João Lourenço formalizou em setembro, através de um decreto, a criação do Conselho Económico e Social. O novo espaço de diálogo com a sociedade permite que João Lourenço receba contribuições da comunidade empresarial, das cooperativas, da comunidade científica académica, das associações que se ocupam do desenvolvimento socioeconómico da mulher e dos jovens, assegurando assim uma participação mais ativa destes nos aspectos de programação e de execução das tarefas do desenvolvimento nacional. Daí que nós saudamos a postura do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço em se preocupar em resolver os problemas dos jovens e vamos fazer feito que, também comemorando que apresentamos a Sua Excelência Presidente da República, venhamos a receber resultados num futuro breve. Em outubro, João Lourenço recebeu em audiência o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga. Preocupações ligadas à habitação para os jovens, formação técnico-profissional, ao emprego e a sua inserção no sistema de ensino foram apresentadas precisamente no dia 27 de outubro, em Luanda, ao presidente da República, João Lourenço. Em declarações à imprensa no final do encontro, Isaías Calunga afirmou que o estadista mostrou-se receptivo em continuar a apoiar a juventude de modo a concretizar os seus anseios. Informou que fez a entrega ao Presidente da República de um memorando onde consta as linhas de ação do CNJ, consubstanciadas também no acesso a parcelas de terrenos para agricultura, autoconstrução, assim como a créditos bancários para a criação de pequenas e médias empresas. O líder juvenil manifestou a intenção de continuar a trabalhar com jovens, intensificando as ações de diálogo nos mais variados níveis, nas comunas, distritos urbanos, municípios e províncias. O Presidente da República reuniu também em novembro com representantes dos mais variados segmentos da juventude angolana. O encontro decorreu no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, e aconteceu no âmbito da sua presidência aberta e na sequência de outros realizados em julho e outubro de 2019, respectivamente nas cidades do Soio e Cuito. Participaram deste diálogo com o chefe de Estado representantes de dezenas de associações juvenis e outras afins ligadas à atividade dos jovens nos planos profissional, educativo, religioso, do ativismo político e social, a empreendedorismo, da agricultura, desporto e ambiente. O encontro aconteceu numa altura em que grupos juvenis da sociedade civil vinham manifestando em protesto contra a subida do custo de vida e exigir mais transparência no combate à corrupção, melhores condições de vida, entre outras. João Lourenço esclareceu que o Executivo não é contra as manifestações nesta ocasião. O Executivo não proíbe a realização de manifestações. O Executivo proíbe ajuntamentos. Mas se o ajuntamento equivale, ou se a manifestação equivale a ajuntamento público, é óbvio que chame-lhe o nome que quiser. Esse ajuntamento não deve ter lugar, sob pena de contribuir para o alastramento
do vírus do Covid-19 pelo território nacional. 2020 foi também o ano do primeiro encontro entre o chefe de Estado angolano e as principais lideranças religiosas do nosso país. A crise que afeta a economia nacional e as consequências da pandemia da Covid-19 no país foram os assuntos que dominaram a reunião. O Presidente da República, João Lourenço, ouviu também a voz da Igreja. João Lourenço reuniu-se em novembro no Palácio Presidencial da Cidade Alta, em Luanda, com líderes de diferentes congregações religiosas para com eles analisar o atual estado do país e em conjunto discutir caminhos que ajudem a fortalecer a paz social e a enfrentar os desafios que se colocam sobretudo no domínio da economia e da saúde pública. O Executivo conta verdadeiramente com a parceria da Igreja em todos os domínios. Na luta contra a corrupção, na luta pelo desenvolvimento econômico e social do nosso país, na luta contra a pandemia do Covid-19. Estiveram no encontro líderes de mais de 25 igrejas reconhecidas em Angola que manifestaram o seu apoio incondicional aos esforços do Presidente da República no combate à corrupção e à impunidade para o fortalecimento da paz e da justiça social. No encontro foram abordadas questões ligadas às atuais condições sociais e económicas da população, bem como o impacto da pandemia da Covid-19 no país. As entidades religiosas consideraram importante a promoção de uma economia solidária e do diálogo social permanente que se sobreponha à intolerância política para a promoção e preservação da estabilidade social. Saudaram os esforços do Presidente da República a favor da paz social, do diálogo com a juventude e da permanente defesa dos direitos humanos. Pedimos à Sua Excelência também, o Sr. Presidente da República, para estar conosco nos casos de cultos ecumênicos, também poder fazer-se presente e ter coragem, muita força, porque é uma luta que vai continuar, está no seu processo inicial. Pedimos também para fazer chegar kits de biossegurança para as populações que não têm condições, precisamos de água potável, a lixívia e outra. Pedimos também que o programa Quenda chegue nas áreas mais recondidas. No âmbito do diálogo que o Presidente da República tem vindo a desenvolver com vários atores sociais, foram identificadas as prioridades para o reforço da parceria e colaboração das igrejas com o Estado. O comunicado final, lido pela Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, os líderes religiosos defendem o alargamento do registro civil nos municípios e bairros, recorrendo à parceria com as igrejas. Advogaram ainda a aposta cada vez mais na habitação social, em benefício das pessoas vulneráveis e mais necessitadas, melhoria das condições socioeconómicas, emprego, saneamento básico, energia e água, de forma a garantir a estabilidade e paz social para os angolanos indiscriminadamente. Melhorar as parcerias com as igrejas no domínio da educação de uma forma mais permanente, através de escolas participativas, equivalência dos professores e currículos escolares que tenham matérias como a moral e a ética. João Lourenço reuniu também com as chefias militares do país no dia 17 de dezembro, no quartel-general do Exército angolano. O chefe de Estado pediu que as forças da ordem e manifestantes façam com que, durante a manifestação, cada um cumpra com o seu papel sem molestar os outros. O fim último de uma manifestação é o de chamar a atenção das autoridades para situações que os cidadãos considerem que podem ser melhoradas, corrigidas, em benefício das comunidades. Não há a necessidade da vandalização de bens públicos ou privados. Não há a necessidade da agressão física ou verbal contra as autoridades, contra cidadãos ou contra jornalistas de órgãos que aparentemente não apoiem a realização das manifestações. João Lourenço disse que as forças da ordem devem exercer a autoridade do Estado com firmeza, sempre que a situação aconselhar, mas também com alguma contenção.
procurando sempre encontrar pontos de equilíbrio entre a necessidade de estabelecer a ordem e o direito de manifestação dos cidadãos. As Forças Armadas angolanas vão passar por um processo de redimensionamento. O anúncio foi do Presidente da República, que defende o Exército, Força Aérea e Marinha de Guerra com menos efetivos. O chefe de Estado, que manteve esta reunião com as chefias militares do país, garantiu também que, apesar da redução do efetivo das Forças Armadas, vão manter a capacidade operacional com armamento e técnica mais moderna e eficiente. Ainda em dezembro, no dia 22, o Presidente da República homenageou os produtores de bens essenciais de amplo consumo, bens da cesta básica e não só. João Lourenço disse na ocasião que o Executivo reafirma a aposta na diversificação da economia nacional e na produção interna de bens e serviços como único caminho para a redução das importações e o aumento das exportações e consequente aumento de arrecadação de receitas. Os dados relativos à última época agrícola indicam que alcançamos bons resultados na produção das principais culturas, com destaque para a produção de cereais, de raízes e tubérculos e de hortícolas, tendo sido atingidos os níveis de produção previstos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 para este ano. Foram produzidas mais de 3 milhões de toneladas de cereais, mais de 11 milhões de toneladas de raízes e tubérculos e mais de 2 milhões de toneladas de hortícolas. Temos sinais animadores na produção pecuária, na avicultura de corte e na avicultura de postura. Apesar de não termos atingido as metas previstas para este ano, a produção de carne alcançou cerca de 145 mil toneladas das 197 mil toneladas previstas e na avicultura de postura obtivemos 1,2 mil milhões de unidades de ovos, quando prevíamos alcançar 1,5 mil milhões de unidades. Os empresários não esconderam sua satisfação pelo encontro. Verdade, nós estamos todos de parabéns. Quando os filhos são chamados e reconhecidos pelo pai, fica muito satisfeito. É uma honra nós sermos homenageados pelo camarada presidente e nós, como os produtores, estamos com as mãos preparada para nós, próximo ano, fizermos melhor do que fizemos este ano. Então, estamos todos preparados. Com o encorajamento do camarada presidente, estaremos mais fortes, mais unidos para fazer um trabalho, que o país continue diminuindo as importações. É um momento em que a produção nacional finalmente conhece o seu reconhecimento pelo alto mandatário do país. E como tal, estamos todos gratificados. Claro que estou aqui a falar também em nome da classe, hoje é a Elizabeth, mas não é a Elizabeth que está aqui, é a classe dos produtores nacionais na produção de ovos, ração e frango. O Presidente da República destacou o papel crucial dos empresários nacionais e estrangeiros no processo de diversificação da economia para a redução da forte dependência do petróleo. Na ocasião, João Lourenço enalteceu o empenho dos empresários, apesar do atual contexto imposto pela pandemia.